Boa noite, sejam muito bem-vindos à minha primeira live. Primeiramente, gostaria de pedir a compreensão de todos. Se houver alguma falha técnica, é porque é a primeira live, então vocês relevem, tá bom? O nervosismo também é super comum, né, nesse começo, mas possa ter certeza que eu estou aqui hoje para contribuir um pouquinho para a vida de cada um, contar testemunhos meus, e é isso. O tema da primeira live hoje eu vou falar com vocês sobre 3 lições que eu aprendi na engenharia de produção, tá? As 3 principais lições que eu aprendi nesses 9 anos como engenheiro de produção e no momento que eu também estava na faculdade, né, que eu ainda não era engenheira formada, porém eu já atuava na área, né, como estagiária, como analista, como supervisora. Gostaria de agradecer quem já está presente, quem continua presente. Muito obrigada mesmo. Gente, é o seguinte, a primeira lição que eu aprendi na engenharia de produção, desde a minha primeira experiência, que foi como estagiária, eu estava no 4º semestre, indo para o 5º semestre de engenharia de produção, e eu comecei a estagiar numa fábrica de alimentos. Então lá foi a minha primeira experiência com a área, né? E foram muitos desafios, foi bem desafiador, bem difícil o começo. E a primeira lição que eu tirei da minha primeira experiência, né, foi posicionamento profissional. Por que, Luana, posicionamento profissional? Porque quando a gente entra em um mercado que não conhecemos ainda, que somos muito verdinhos, imaturos, exige da gente um posicionamento profissional muito grande. Então, eu senti esse desafio grande nessa fábrica, né? E percebi que o posicionamento profissional é o desafio maior, porque a gente ainda não sabe como falar, como desenvolver as nossas atividades. Os nossos supervisores, os nossos coordenadores exigem da gente, acreditam no nosso potencial quando nos contratam, principalmente como estagiários de engenharia. Então é bem difícil esse começo. E eu senti uma exigência muito grande de mim como um posicionamento profissional, como nos desafios que eu trabalhava no setor de engenharia, e lá eu tinha uma coordenadora de engenharia de produção. Lá, com essa coordenadora, eu aprendi muitas ferramentas de engenharia de produção. Ela desenvolvia muitas coisas comigo, exigia muito de mim. Então teve um momento lá, né, vou contar uma historinha pra vocês, que teve um momento lá que eu só tinha o quê? 21 anos, né? E ela pediu para eu fazer um treinamento com os funcionários novos, né? Os novos colaboradores. E eu tava, tipo assim, no meu primeiro mês de estágio, no 4º semestre de faculdade, não tinha visto nem cadeiras específicas ainda, mas eu queria muito trabalhar na área, queria muito me desenvolver rápido, entender como era a engenharia de produção dentro de um processo fabril. Então, abracei com todas as forças essa oportunidade. E aí ela pediu para eu fazer um treinamento explicando para os novos colaboradores todo o processo produtivo da fábrica. Era uma fábrica de alimentos muito grande, com mais ou menos 3.000 funcionários, um processo gigantesco. E aí eu tinha que explicar para os novos colaboradores todo o processo produtivo, desde o recebimento da matéria-prima até o produto acabado.
E aí quando ela me falou, Luana, o treinamento com os novos colaboradores vai ser dia tal, no horário tal, se prepare, conto com você. E aí até esse dia eu fiquei muito nervosa, eu não pensava mais em outra coisa, eu só pensava nesse treinamento, se eu ia conseguir, se ia dar certo, se eu ia desenrolar, se eu ia explicar direitinho o processo produtivo para eles. E se eles me fizessem alguma pergunta, o que é que eu iria responder? Será que eu ia saber responder? Mas enfim, o desafio estava dado, e desafio dado é desafio feito, né? E aí estudei muito, passava noites e noites estudando o processo produtivo. Eu engoli todo o processo produtivo da fábrica para no dia conseguir dar o meu melhor. Então, nesse meu primeiro desafio, com um mês de estágio, com um mês de experiência na área da engenharia de produção, eu percebi que demandou de mim um posicionamento profissional, que é o quê? Não ter medo, encarar de frente o desafio, saber se posicionar, saber passar segurança e saber que se eu tentar, se eu me esforçar, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. E assim foi, né? Chegou o dia do treinamento, eu participei, apresentei para os novos colaboradores, eles sim me fizeram perguntas e eu sim consegui responder, me tremendo toda dos pés à cabeça. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E aí eu tirei como lição que se eu me posicionar, né? Se eu aceitar o desafio de uma liderança, de uma chefia minha, e se eu encarar aquilo e dar o meu melhor, eu só tenho a ganhar. A partir daí eu ganhei confiança em mim, eu ganhei confiança nas minhas atividades no decorrer do estágio, né? Foi um ano de estágio e aí foi um ano muito bom, de muito aprendizado, de muito crescimento, muitos desafios. Teve dias que eu chorei, teve dias que eu sorri e estou aqui hoje, né, contando essa história. Então a primeira lição que eu tirei da experiência na engenharia de produção é posicionamento profissional. A engenharia de produção ou qualquer outra engenharia demanda muito posicionamento profissional. Tá bom? Vamos para a segunda lição. A segunda lição que eu tirei da experiência na engenharia de produção foi: alimente o seu conhecimento e os seus medos morrerão de fome. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas é isso. A segunda lição que eu aprendi foi: alimente o seu conhecimento e os seus medos morrerão de fome. Eu não sei se vocês já ouviram uma frase que diz: as pessoas podem roubar qualquer coisa tua. A única coisa que elas não roubam é o seu conhecimento. Ou seja, invista no seu conhecimento. Busque conhecimento, faça conhecimento, busque, procure, pesquise, dê o seu melhor para se capacitar. Porque você só vai perder o medo de trabalhar em alguma área, trabalhar em alguma função, trabalhar em algum processo, implantar alguma ferramenta, gerir pessoas, liderar pessoas, né, gerar resultados, fazer uma apresentação de relatório para uma gerência ou para uma coordenação ou até mesmo para a diretoria, se você investir no seu conhecimento. A única coisa que transforma é o conhecimento. Mas Luana, como assim? Seja mais específica. Conhecimento, como assim que você quer falar? Conhecimento em cursos. Se você faz engenharia de produção, se você acha que não tem capacidade de trabalhar na área, de atuar como engenheiro, atuar como um analista, atuar como um supervisor, atuar como um assistente. Mas eu tenho medo, será que eu vou conseguir fazer tal atividade? Será que eu vou conseguir realizar tal desafio de uma chefia minha ou liderar pessoas? Vai, mas para isso você precisa ter conhecimento. Faça cursos específicos, cursos que vai gerar competências em você, certo?
Se for trabalhar na área de gestão de pessoas, faça curso de liderança, curso de carreira e liderança, curso de trabalhar com pessoas. Se for trabalhar na parte mais analítica, eu te aconselho a fazer cursos que você vai trabalhar com ferramentas de engenharia, como um Kanban, um 5W2H, um PDCA, um DMAIC, estudar a metodologia Lean Six Sigma. Se você fizer isso, eu não tenho um pingo de dúvidas que dá tudo certo. Primeiro, ter um posicionamento profissional. Segundo, alimentar o seu conhecimento. Uma pessoa com conhecimento, ela gera resultado. Quando você gera resultado e aí você é reconhecido pelo aquele resultado que você gerou, aquilo vai diminuindo os seus medos até eles sumirem. Ah, Luana, então quer dizer que hoje você não tem mais medo de nada? Tenho muitos medos. Porém, aqueles medos do passado, aqueles medinhos no começo, eu não tenho mais. Ou eles, se não deixarem de existir, diminuir ao ponto que nem dá para perceber. Hoje já são outros tipos de medos e outros tipos de desafios, certo? Esse é a segunda lição de o que eu aprendi na engenharia de produção, né? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês de uma experiência que eu tive na área da engenharia de produção. Nessa minha segunda lição, que foi que eu era supervisora de produção num processo produtivo, certo? Numa indústria naval. E aí eu tinha 22 anos e recebi um desafio de atuar como supervisora de produção. Eu estava no 6º semestre da faculdade, né? E aí foi logo quando eu saí do estágio, eu saí do estágio e passei a ser supervisora em um estaleiro naval. Então o desafio lá era o quê? Supervisionar equipes e controlar projetos de produção, né? Lá os projetos eram de embarcações, né? Lá eles fabricam barcos, navios, iates, lanchas e etc. E aí eu tinha um desafio grande de aplicar muitas ferramentas lá, de gerir pessoas, de controlar todos os projetos, e era um desafio muito, muito grande. E aí no começo eu me assustei um pouco e pensei, meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo, né? Porque o medo lá da primeira lição era um medinho mais para lá do estágio, né? De posicionamento. Mas o posicionamento eu já tinha aprendido. O medo agora já era outro, já era de conhecimento. Eu ia trabalhar com sistemas, eu ia trabalhar com programas que eu não tinha trabalhado ainda, eu ia gerir pessoas que eu não tinha gerido ainda. Então o desafio era maior, os medos eram outros, e aí eu tive essa sensação que o meu maior desafio lá era o conhecimento. Se eu ia trabalhar com o MS Project, que é um programa, né, um software que a gente usa para programação de projetos, planejamento e controle de projetos, e eu não sabia mexer nele, então eu teria que investir nele, eu teria que investir nesse conhecimento, né, de Project, por exemplo, né. Se tinha que fazer um Excel mais avançado, se eu sentia essa necessidade, eu fui lá e investi nesse curso. Para quê? Para gerar competências em mim, para eu ir me sentindo, né, eu ir sentindo confiança e eu ir conseguindo atuar, né, como supervisora e fazer o desafio que tinham me dado, né? E aí assim eu fiz, investi no meu conhecimento, né, a segunda lição que eu falei, fiz cursos que eram necessários para eu desenvolver algumas atividades lá nesse meu desafio, nessa minha experiência profissional. E deu tudo certo, né? Aos poucos eu fui aprendendo a trabalhar com MS Project, aos poucos eu fui aprendendo um Excel mais avançado, aos poucos eu fui aprendendo a trabalhar com pessoas, a entender a dor do outro, né? Lá era um processo produtivo muito grande, uma fábrica com muitos funcionários, e os funcionários que trabalhavam diretamente comigo era
vários tipos de funcionários, né? Mas eu tinha muito aquele funcionário chão de fábrica, sabe? Que eu tinha que entender um pouco a dor deles, né? Ah, Luana, tal processo produtivo não dá certo porque falta ferramenta tal. Ah, Luana, se a gente mudasse o layout e fizesse de outra forma, daria certo. Ah, Luana, mas se a gente fizer assim, aqui tem poucos funcionários, nesse setor tem poucas pessoas. Desculpa, gente. E aí, me ligaram aqui. E aí, voltando, né? Eles queriam que eu ouvisse a dor deles, né? E atuasse em cima daquelas dores deles. E aí assim eu fiz, eu ouvia a necessidade deles, o que eles mais reclamavam, levava para minha liderança, né? O meu coordenador, ele era um coordenador de produção e ele era também muito gestor de pessoas, então eu conseguia ver a necessidade do chão de fábrica, sentar com ele e com a outra pessoa que trabalhava com a gente na nossa equipe. E a gente conseguia gerar planos de ações para as dores deles. Porque algumas coisas que eles falavam, de fato, tinham razão. Mas algumas coisas não. Algumas coisas era só mexer um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. E dava tudo certo, sabe? E eles também eram carentes de entender por que a gente chegava com a ferramenta tal de engenharia, isso, aquilo, e se a gente implantar a ferramenta dá certo, os resultados aumentam, os desperdícios diminuem, né? E a gente diminui também a hora extra e aumenta a produtividade. E aí eu fiz eles participarem de pertinho comigo, né? De implantações, né? De melhoria de processo lá. E foi um momento muito especial na minha carreira também, né? Na área da engenharia de produção. E é isso. Essa é a segunda lição que eu aprendi, né? E agora eu vou para a terceira lição, tá bom? Obrigada aí às 10 pessoas que estão presentes. Vocês são muito especiais. Gente, a terceira e última lição que eu aprendi no ramo da engenharia de produção, claro que teve outras lições, mas essas três, elas foram cruciais para trabalhar muito o meu profissional, né? O primeiro foi o posicionamento, o segundo foi alimentar o conhecimento para perder os medos, né? Os medinhos bobos. E a terceira lição engenheiro é contratado com um objetivo principal. Adivinha? Resolver problemas. Entendam de uma vez por todas. Seja você engenheiro de produção, seja você engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro químico, civil e por aí vai. Engenheiro é contratado pelas empresas para resolver problemas. Problemas de máquina, seja problemas de gestão de pessoa, seja um problema financeiro, quem trabalhar na parte de custos e orçamento, seja qualquer tipo de área, engenheiro é contratado para resolver problema. Ah, Luana, mas a gente passa o dia todo fazendo isso? Sim, a gente passa o dia todo tentando gerar soluções para os problemas, principalmente para quem trabalha diretamente com produção, com indústria, né? Com processo de fabril, a gente vê muito isso. Acontece problemas que a gente não espera de jeito nenhum, que a gente nem imagina que vai acontecer. Sei lá, falta 10 minutos para encerrar o dia, deu tudo certo e bah, a máquina quebra. Deu 10 minutos para iniciar o dia e pá, falta energia. Enfim, acontece diversos tipos de problema e a gente tem que estar preparado para resolver esses problemas, né? Não é fácil, é muito difícil. Às vezes a gente para e pensa, poxa, eu estudei tanto, e aquele monte de cálculo que eu estudei, e aquele monte de cadeiras de teoria que eu estudei, e quando eu chego aqui, o que é que eu estou fazendo? Correndo para um lado e para o outro, atrás de resolver problemas. Claro, né? A gente tem um conhecimento, já tem, no meu caso, quando eu cheguei nessa terceira experiência,
nessa terceira lição, eu já vinha guardando, né, uma experiência profissional também. Então a gente vai ganhando um joguinho de cintura para saber como lidar, como resolver, como falar, como se comportar para resolver tal situação, né? E existem várias metodologias da engenharia de produção que servem como ajuda, né, pra gente conseguir resolver alguns problemas técnicos, né, um problema de estoque, um problema de logística, um problema de tempos, um problema de operação, até mesmo um problema de gestão, né, de competência nas pessoas. A gente tem várias estratégias, tem estratégia de brainstorm, né, tem estratégia de trabalhar com o profissional um a um, né? Trabalhando, analisando as suas dores, os seus medos, os seus anseios, né? Enfim, existem diversos tipos de estratégias na engenharia de produção para a gente conseguir resolver os problemas que vão aparecendo no decorrer do dia, né? No decorrer do mês, no decorrer das semanas. Mas, aprendam, engenheiro é contratado para resolver problema. Então, invista nisso em você. Seja proativo, sabe? Seja destemido, não tenha medo. Vai lá, na cara e na coragem. Nunca viu aquele tipo de problema, nunca resolveu certa situação. Não, mas vai dar certo. Me dá que eu resolvo. Vai lá, tenta, estuda, pesquisa, conversa com pessoas que você sabe que também são experts na área. Fulano, como é que eu faço para resolver tal tipo de problema? Você me dá um norte nessa situação, me ajuda, pede ajuda, mas não desista, não desista. Dê o seu melhor, mostre o teu conhecimento, mostre o teu posicionamento profissional, né? A lição 1 e a lição 2, que sim, você vai estar totalmente capaz, totalmente capacitado de resolver problema. Vai ter problemas que você não vai conseguir gerir, vai ter problemas que você não vai conseguir resolver, vai ter problemas que você vai levantar as mãos para cima e dizer, meu Deus, e agora? Vai sim. Mas esses problemas são, né, necessários e também vão ser necessários para o nosso desenvolvimento profissional, né? Às vezes acontece certos tipos de problemas, certos tipos de coisas que na hora a gente vai se assustar e vai pensar, poxa, será que era para eu ter vindo para essa área mesmo? Será que era para eu estar trabalhando com isso mesmo? Será que eu fiz a escolha certa? Sim, você fez a escolha certa. É normal, qualquer pessoa passa por isso, né? Todos passam por isso, seja aquela pessoa menos capacitada possível e aquela pessoa mais capacitada. Ela é ser humano e ela também tem medo, ela também tem suas dores, ela também tem as suas angústias, ela também ela não é sabedora de tudo, né? Ela não é conhecedora de tudo. Então, quando esses problemas que vierem, que aparecerem e você não souber resolver, não se desespere, vai dar tudo certo. Até aquele que você resolveu e não deu certo depois, se viu como aprendizado. Aplica uma ferramenta da engenharia de produção e é isso aí, apresenta uma ferramenta de engenharia de produção, tenta mais uma vez, até dar certo, né? E eu tenho certeza que se você fizer da forma correta, não desistir, investir em você, se posicionar, se capacitar e focar na solução do problema, né? Focar na causa e não no efeito, eu tenho certeza que você vai alcançar bons resultados, você vai ter um crescimento profissional, vai conseguir demonstrar também para a tua liderança e para as pessoas que trabalham com você que você é capaz, que você consegue, que você tem muitas qualidades, tá bom? Muito obrigada e as pessoas que continuaram aqui comigo. E, gente, em resumo é isso, né? O primeiro, o segundo, o terceiro posicionamento é resolver problemas, tá? Eu fechei os comentários porque ficava melhor para eu me concentrar, minha primeira live, então eu estou me adaptando, né? E é isso aí. Eu vou abrir aqui os comentários e eu vou deixar vocês à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem, tá bom?
Oi, Monique. Zíbia. Oi, oi, oi. Ellen. Stephanie Araújo. Boa noite, gente. Viviane, obrigada. Obrigada, Monique. Wenderson, obrigada, obrigada. Stephanie, boa noite. Lucas, boa noite. Aila, obrigada. Obrigada, Ellen. Ai, que lindo, Viviane. Muito obrigada. O IG Cestini está me perguntando: o que um engenheiro de produção pode passar para a sua equipe diariamente para motivá-los? Eita! Mas vamos lá. O engenheiro de produção, ele pode passar confiança para a sua equipe, ele pode passar metas que são possíveis ser alcançadas, não metas, né, sonhadoras, metas ilusórias, mas metas que dá sim para ser alcançada. O engenheiro de produção pode trabalhar competência nas pessoas, ele pode fazer um plano de metas e o melhor funcionário do mês, e aquele melhor funcionário do mês vai ganhar algum brinde, alguma coisa, né? De que bateu a meta, que foi o melhor funcionário. Enfim, existem várias estratégias. Parabéns, ótimas palavras e o nível da qualidade está de alto nível. Obrigada, João. Já estou seguindo, começando a trabalhar no setor de qualidade, vou acompanhar seu Insta. Muito, muito obrigada, Wenderson. Quais os cursos para quem está iniciando o curso você aconselha fazer? Stephanie, eu vou postar muito conteúdo sobre esse assunto, mas um curso muito bom que eu aconselho fazer